mas para que sejamos transformados. Ouvir a voz de Deus, abrir a Bíblia, esse ato deve ser movido no nosso coração pelo desejo de sermos transformados por Jesus. Então que hoje, através da palavra do Senhor e o agir do Espírito Santo, nós sejamos transformados por aquilo que iremos aprender. 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler alguns versos aqui. Mas antes eu gostaria de contextualizar. Todas as vezes que eu vou pregar, eu gosto sempre de falar um pouco sobre o contexto daquilo que nós estamos lendo. Na Bíblia, nós encontramos diversas orientações que Deus nos dá. Inúmeras orientações. Quando nós vamos até a Bíblia, nós encontramos coisas que são prescritivas e nós encontramos coisas que são descritivas. Você sabe a diferença, mas vou reforçar. O que é prescritivo é aquilo que Deus escreveu como ordem direta para o seu povo, para mim e para você. Algo prescritivo é aquilo que Deus diz, olha, faça isso, ou então não faça isso. Isso é prescritivo. Mas na Bíblia também nós encontramos aquilo que é descritivo. A história de alguém, a família de alguém, um contexto específico a respeito de uma pessoa. É uma descrição da história de um personagem bíblico, de alguém o qual Deus usou, que fez alguma coisa. E nós encontramos porções na Bíblia prescritivas e descritivas. Mas nas porções descritivas, não quer dizer que pelo simples fato dela ser descritiva, ela não tenha algo para ensinar para mim e para você. A segunda carta foi para Timóteo, não foi para você. A segunda carta de Paulo que nós vamos ler foi para Timóteo, não foi para mim, não foi para você. Mas a descrição que existe nessa carta tem lições importantes para mim e para a sua vida, que estamos caminhando com Cristo, assim como Paulo e Timóteo também caminhavam. E é por isso que, por mais que você leia porções da Bíblia onde haja descrição de histórias, ali existem muitos ensinamentos que nós devemos trazer para o nosso dia a dia e para a nossa caminhada com Jesus. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, seja qual porção for, sempre aprendemos alguma coisa. Então, hoje eu quero, junto com vocês, tirar lições importantes de palavras de Paulo a Timóteo, mas que vão fazer uma diferença tremenda na minha e na sua vida. 2 Timóteo, as cartas a Timóteo, elas são especiais. Por quê? Paulo escreveu diversas cartas, cerca de 60% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Timóteo foi o único a receber 2 cartas pessoais, porque as outras cartas são a igrejas, as cidades, mas essa carta não é a uma igreja, não é a uma cidade. Por mais que ela contenha informações importantes para a igreja de Éfeso, essa carta é direcionada a alguém. Timóteo era um amigo especial de Paulo. E contextualizando aqui essa carta, Timóteo, quem ele era jovem. Timóteo havia se tornado um cristão ainda muito jovem. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo passou por Listra, ali ele conheceu o jovem Timóteo. Depois que Paulo se separou de Barnabé, de João Marcos, Paulo então chamou esse jovem para que pudesse acompanhá-lo, para que na segunda viagem missionária com Paulo e Silas, Timóteo também pudesse auxiliá-los na pregação do Evangelho. E aí esse jovem se tornou então um co-obreiro e um amigo pessoal de Paulo. E enquanto eles saíram pregando o Evangelho, a gente sabe que eles cortavam países, continentes, e enquanto eles pregavam, eles passaram ali por Antioquia, Troade, Bereia, Corinto, e quando eles chegaram em Éfeso, pregaram o Evangelho, abriram uma igreja,
Paulo então deixou ali o jovem Timóteo para que ele pudesse tomar conta daquela igreja. Em Éfeso, Timóteo era o líder da igreja, ainda jovem, como muitos jovens que nós temos aqui hoje. Timóteo, um jovem líder da igreja em Éfeso. E quando nós lemos as cartas a Timóteo, a gente percebe que Paulo tinha um apreço muito grande por esse jovem. E na segunda carta, Paulo já estava no final da sua vida. Era o final da vida de Paulo. São as últimas palavras de Paulo, nós encontramos aqui na carta de Timóteo. E por isso a gente percebe o apreço que ele tinha. Imagine só, Paulo na prisão, chegando ali ao final já da sua jornada, ele decide escrever uma carta. Havia milhares de pessoas para quem ele poderia escrever, milhares de igrejas, mas ele escreve para quem? Para Timóteo. Com certeza, Timóteo era um jovem muito amado por Paulo. Era um discípulo também de Paulo. Paulo havia ensinado muitas coisas a ele. Então, veja, Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma, na prisão Mamertina, e ele escreve essa segunda carta. As coisas em Roma, elas não estavam fáceis. A perseguição aos cristãos havia crescido de maneira assombrosa. E Paulo, por ser reconhecido como um líder cristão, estava preso. A cidade em chamas, os cristãos perseguidos. A situação dos cristãos naquele período era mais ou menos assim, na cidade de Roma. Muitos estavam presos. Outros já haviam sido mortos. Alguns estavam fugindo. E os que sobraram na cidade estavam se escondendo e muitos pensando em fugir dali. Imagine a situação da cidade de Roma nesse período quando Paulo estava preso. Os desafios eram gigantescos. E então Paulo escreve sua última carta, uma carta pessoal. Ele encoraja Timóteo na sua liderança cristã. E agora eu queria que juntos nós nos atentássemos a uma lição preciosa aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Acompanha comigo aí. 15 em diante. Diz assim: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hemógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Queridos, eu queria que você se atentasse aos detalhes desses 4 versos que nós lemos aqui. Paulo estava vivendo momentos terríveis. A prisão em Roma era mais ou menos assim. Paulo antes havia sido preso em uma prisão domiciliar. Naquele tempo, a prisão domiciliar era quando o prisioneiro ficava na presença de um soldado romano dentro da sua casa, dentro de uma casa. Mas na segunda prisão de Paulo, ele não estava em uma prisão domiciliar. Paulo estava em um buraco no chão, frio, sozinho, já no final da sua vida, no final do seu ministério. Era assim que Paulo se encontrava. E Paulo diz aqui no texto que os seus irmãos, os cristãos, o haviam abandonado. Ele cita o nome de 2 pessoas que não estavam mais ali. Pessoas que haviam fugido. Se você ler no capítulo 4, alguns versos, Paulo fala sobre a situação que ele estava vivendo. Como ele se sentia sozinho, abandonado. Como as pessoas que um dia estavam perto dele não estavam mais naquele momento onde ele mais precisava da companhia de alguém.
Essa era a condição de Paulo. E nós chegamos num ponto aqui que eu gostaria de esmiuçar um pouco esse texto com vocês. Imagine quando essa carta chega em Éfeso. A carta chega em Éfeso, Timóteo recebe a carta e ele começa a ler a carta. Depois de ler a carta para si, que era uma carta pessoal, Timóteo começa a ler a carta para a igreja, porque ali continha orientações para a igreja. Imagine as pessoas que amavam tanto Paulo, porque ele havia apresentado para eles a verdade, o conhecimento, haviam apresentado para ele Jesus. E quando Timóteo lê a carta, eles percebem que Paulo estava na prisão, sozinho, com frio, sem roupa, sofrendo, solitário. Qual foi a atitude deles naquele momento? Eu imagino que quando eles escutaram aquelas palavras, eles decidiram juntos fazer o quê? Orar. Vamos orar por Paulo? Paulo precisa, nesse momento, que nós oremos por ele. Então vamos nos reunir, vamos nos juntar aqui e vamos orar por Paulo. Mas no meio daquele grupo surge uma pessoa. E as pessoas dizem assim, olha, nós precisamos orar por Paulo e nós vamos orar por ele. Mas Paulo, nesse momento, precisa mais do que a minha oração. O que Paulo precisa nesse momento é de uma visita. E é isso que eu vou fazer, eu vou visitar Paulo. Foi o que Paulo falou sobre Onesíforo. Conceda, o verso 16, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na antiguidade, os prisioneiros tinham obrigação de providenciar para si mesmos comida e roupa. Paulo estava sozinho. Quem é que ia levar comida e roupa para Paulo? E aqui ele cita Onesíforo, que esteve com ele, o procurou em Roma, o visitou solicitamente. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo que existem muitas pessoas que precisam da minha e da sua oração. Mas existem muitas pessoas que precisam mais do que uma oração. Elas precisam de mais que uma oração. Existem muitas pessoas por aí que estão como Paulo. Elas estão vivendo em um buraco emocional, um buraco espiritual, um buraco relacional. Elas não sabem o que fazer. E muitas pedem oração, mas o que elas precisam de verdade não é só da minha oração, não é só da sua oração. Elas precisam de mais. E Paulo, enquanto agradecia, ele diz assim, olha, que o Senhor tenha misericórdia de Onesíforo, mas que o Senhor não tenha misericórdia só de Onesíforo, que o Senhor tenha misericórdia da sua família, da casa dele, porque ele teve misericórdia de mim. Paulo está repetindo aqui palavras que Jesus havia dito. Naquele dia eu terei misericórdia daqueles que têm misericórdia. Quando nós vamos ali para Mateus capítulo 26, nós encontramos Jesus contando uma parábola, falando sobre como nós devemos lidar com as pessoas. Paulo não precisava apenas de oração. Paulo precisava de uma visita, e o texto diz que quando Onesíforo visitou Paulo, Paulo recobrou o ânimo. Paulo recobrou o ânimo. Tem pessoas perto de mim, de você, que precisam mais do que oração. Tem pessoas ao nosso redor que precisam de atenção, que precisam de um abraço, que precisam de uma visita, que precisam de beijo, que precisam de elogio, que precisam de colo. Eu queria que você parasse um pouco e desse uma olhada à sua volta do que as pessoas que estão perto de você estão precisando nesse momento. No ano de 2017, eu estava desenvolvendo um trabalho missionário em uma cidade aqui do interior de Minas, da nossa associação. E aí eu comecei a visitar uma família, uma mãe e um casal de filhos. O pai havia morrido recentemente. Problema de coração, e a filha tinha o mesmo problema. E aquela mãe estava encontrando muita dificuldade no trato com os filhos. E ela dizia para mim, Winton,
vai na minha casa e ora comigo. Ora com os meus filhos, eu preciso que você vá lá e ore conosco. E aí um dia eu fui até a casa dela, ela pediu para que eu fosse até a casa dela fazer o quê? Orar. E eu fui lá orar. E aí nós estávamos sentados à mesa, e nós começamos a conversar, e ela começou a falar sobre as dificuldades com os filhos. A filha dela estava no cômodo do lado, da cozinha ali, na sala, escutando tudo. E naquele momento ela começou a se queixar um pouco da filha. E aí a filha tomou uma cartela de remédios, pegou uma cartela de remédios, tirou todos os comprimidos, remédios que ela tomava para o coração, e bebeu. E aí chegou na mesa, jogou a cartela e disse assim, olha, vou acabar com os seus problemas. E aí aquela mãe entrou em desespero. Aí ela começou a dizer assim, olha, tá vendo? É por isso que eu pedi você para vir aqui orar, é por isso que eu pedi você para vir aqui orar. Eu fico pensando quão absurdo seria se naquele momento eu tivesse me ajoelhado para orar por aquela menina. O que ela precisava naquele momento? Socorro. Corri, peguei o carro deles mesmo, estava na garagem, abri o portão, peguei a menina, joguei dentro do carro, correndo para o hospital. Chegou no hospital, falei com ali na entrada o que tinha acontecido, pegaram ela e eu fui junto, levou ali para dentro de uma sala e começaram a fazer a lavagem. Se naquele momento eu tivesse me ajoelhado e disse, Senhor, essa menina acabou de tomar aqui uma cartela de remédio, Senhor, tem misericórdia da vida dela. Era disso que ela precisava? Não era. Nós precisamos orar pelas pessoas. Mas existem pessoas perto de mim e de você que precisam mais do que oração. E foi isso que Onesíforo fez. Ele não apenas orou por Paulo, ele visitou Paulo. Não tem alguém perto de você? Essa é a pergunta que eu te faço e que eu quero que você reflita durante essa noite. Não tem alguém perto de você que está precisando mais do que oração? Não tem alguém ao seu redor, no seu círculo familiar, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, que está precisando mais do que oração? Às vezes, nas quartas-feiras, nós vimos até a igreja, nos reunimos aqui, e aí existe ali um momento, né, de pedidos e agradecimentos. E às vezes aparece um pedido, irmãos, eu peço que vocês orem pelo meu casamento, eu peço que vocês orem pelos meus filhos. Mas será que o seu casamento precisa só de oração? Eu queria que você parasse um pouco e pensasse agora na sua vida conjugal. Para que as coisas possam melhorar no seu relacionamento, não é só vir até a igreja e pedir que o irmão ore por você. Não é só chegar no grupo da igreja e pedir que os irmãos orem pela sua vida conjugal, pela sua família. Talvez o que seu relacionamento precisa é que você peça desculpas. Talvez dentro do seu relacionamento, a necessidade agora é de dispensar o perdão. Talvez no seu relacionamento agora, o que você precisa fazer é largar um pouco o celular e dar atenção para a sua esposa. Dar atenção para o seu marido. Talvez no seu relacionamento, o que você precise agora é separar algumas horas do seu dia. E ao invés de sentar em frente à televisão, ou ficar no quarto sozinho, na cama, mexendo no celular, você precisa sentar na mesa com a sua esposa, fazer uma refeição, jantar junto, almoçar junto. A oração pode ajudar você a resolver os problemas conjugais, mas se você não fizer alguma coisa... Ah, pastor, mas lá na minha casa a situação está difícil. Por que você não experimenta lavar a louça para sua esposa? Por que você não experimenta levar um café da manhã na cama para ela? Ah, mas o problema dela não é fome. Eu sei que não é fome. Não se trata de fome. Às vezes as pessoas precisam mais do que oração. Foi o que o Onesíforo fez. Ele entendeu. Olha, Paulo precisa de oração? Precisa, ele está sofrendo. Ele está sendo perseguido, ele está sendo preso, mas ele precisa mais do que oração. E talvez na sua casa os seus filhos também precisem mais do que oração. Eles precisam de um pai, de uma mãe presente, que sente, que oriente, que diga o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas além de um pai que ensine, que instrua, que fale, um pai que ouça, que acolha, que entenda.
Nós fomos chamados para dar testemunho de quem Jesus é. Quando você vai para os evangelhos, isso é claro na Bíblia. Quando você vai para os evangelhos, existem mais ações do que sermões. Existem mais atitudes do que palavras de Jesus. A maior parte do ministério de Jesus foi curando, matando a fome, estando perto, se misturando com as pessoas. Talvez as pessoas precisem mais do que oração. Eu lembro que no ano de 2000, ano passado, eu estava na cidade de Ipatinga. Eu estava liderando o projeto Um Ano em Missão. São 10 jovens que deixam tudo, vão para uma cidade e eles desenvolvem ali alguns projetos missionários. E eu estava com 5 rapazes, 5 moças, trabalhando ali no Centro de Influência Adventista de Ipatinga. E teve um dia, já um mês depois ali do projeto, nós estávamos no processo de adaptação, conhecendo a comunidade, conhecendo a igreja. Eu disse para eles assim, olha, hoje nós vamos visitar um bairro um pouco mais distante daqui. Mas nós vamos visitar quem? Não, a gente vai visitar algumas pessoas. Vamos lá nesse bairro, o bairro Iguaçu. Vamos visitar esse bairro. E aí nós dividimos as ruas, as duplas missionárias, e aí fomos bater numa porta. Batemos numa porta, saiu uma senhora, uma casa muito simples. E aí nós nos apresentamos, ela nos chamou para entrar. Começamos a conversar, ali ainda no corredor. E falamos para ela que éramos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando dissemos isso, o semblante dela se abriu. Ela soltou um sorriso. E aí ela chamou a gente para entrar para dentro da casa dela. E aí quando nós entramos, nós encontramos a Leidiane. Deitada numa cama, uma cama especial. A Leidiane estava há 14 anos em cima daquela cama, tetraplégica, um acidente numa cachoeira. Poucos meses depois que o acidente aconteceu, ela não tinha muito o que fazer, ela começou a assistir televisão, foi passando de canal em canal. Qual canal que ela parou? Novo Tempo. E ela começou a estudar a Bíblia pela televisão, assistindo os programas, ouvindo as músicas, aprendendo. Sabe qual era o desejo da Leidiane? Que um dia alguém da Igreja Adventista fosse na casa dela. 14 anos depois, nós batemos na casa da Leidiane. Foi a maior alegria da vida dela. Alguns meses depois, ela foi batizada. Por que eu estou contando essa história para você? Para mim, foi só uma visita. Só uma visita. Para a Leidiane, foram 14 anos de espera. Talvez para aquele seu vizinho, para aquela pessoa que você conhece no trabalho, para aquele seu amigo que está perto de você, seja uma percepção diferente. Para você é só uma visita. Mas para aquela pessoa foi um renovo. Para você é só uma cesta básica. Mas para aquela pessoa foi a resposta de uma oração. Permita que Deus use você para que você seja a extensão das mãos de Deus na vida de alguém. Paulo mostra aqui na segunda carta a Timóteo o procedimento de um cristão verdadeiro. Ele diz, olha, que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo no dia do Senhor, quando Ele voltar. O Senhor tem misericórdia daqueles que são misericordiosos. Sabe, às vezes quando eu saio da igreja, nasci num lar cristão e eu vim aprendendo a pregar. Meus pais me incentivavam. E algumas vezes quando eu saio, prego um sermão,
na porta, vem um irmão, uma senhora, e às vezes me cumprimenta. Nossa, louvado seja Deus, você é um homem de Deus. Mas não dá para saber se eu sou homem de Deus por um sermão. Não dá para saber se eu sou homem de Deus pela transmissão do vídeo. Sabe onde é que começa o cristianismo verdadeiro? Em casa. Sabe quem é que sabe se eu sou homem de Deus de verdade? A minha esposa, Varvilane. E eu estou dizendo isso para você porque o amor de Deus foi manifestado na vida de Paulo através de Onesíforo, por causa de uma visita. Talvez o seu casamento hoje não precise apenas de oração. Eu volto a repetir. Talvez o que seus filhos precisam não é só oração. E detalhe, você não precisa saber o que o outro está passando para que você seja bondoso com essa pessoa. Porque você é um cristão. Talvez um momento você está na fila do supermercado e aí você vê a pessoa do caixa ali com a cara fechada, emburrada, talvez te trate mal. Você não precisa saber o que aquela pessoa está passando para ser bondosa com ela, porque você é um cristão. Deus chamou a mim e a você para olharmos para as pessoas, não a partir do que elas fazem, mas entendendo quem elas são, filhos e filhas do Senhor. O chamado de Deus para mim e para você durante essa semana é para que nós possamos ser cristãos genuínos. E isso começa na sua casa. Isso começa lá no seu lar. Isso começa no seu casamento. A sua entrega total a Jesus, ela é testemunhada primeiro pela sua família. E quando nós entendemos o chamado que Deus fez para mim e para você, assim como Ele havia feito para Onesíforo e aqueles que estavam ali também, nós iremos olhar para as pessoas entendendo que a necessidade delas vai além de palavras. Vai além de palavras. Durante essa semana você vai se encontrar com alguém. E é possível e provável que essa pessoa diga a você assim: ore por mim. Vá além. Ande uma segunda milha. Faça uma visita. Descubra a necessidade. O pedido de oração nada mais é do que uma externalização de algo que é maior. O chamado de Deus é para que a sua entrega seja tamanha, a ponto de que, ao você andar entre as pessoas, ao você estar na igreja, no trabalho e principalmente na sua casa, você entenda a manifestação do amor de Deus sendo transparecida através de você. Não há vantagem nenhuma em ser um cristão aqui nesse lugar. Aqui, não há. O cristianismo começa em casa. O cristianismo começa no nosso lar. E quando nós entendermos isso, e ele começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, as pessoas verão que nós somos extensão das mãos do Senhor sobre a vida delas. A Carol vai cantar agora. E que esse seja um momento de entrega. Senhor, eu quero olhar para as pessoas de maneira diferente. Eu quero ir além. Eu não quero só orar. Eu quero agir. E ser um cristão como a Bíblia ensina que eu devo ser. Pessoas estão no buraco. E se você orar, elas não vão sair do buraco. Elas precisam que você estenda a mão. Permita que Deus use você para que isso aconteça.
entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Vamos orar.
Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chamou para uma missão muito nobre. Através dos dons que o Senhor nos deu, somos dispenseiros da multiforme graça do Senhor. E o Senhor nos deu dons, não para que pudéssemos apenas orar pelas pessoas, mas para que pudéssemos atender às necessidades que elas têm. Talvez para muitos de nós aqui seja simples. Uma visita, só uma cesta básica, só um abraço, uma mensagem, mas para aqueles que recebem, é o amparo e abraço do Senhor na vida deles. Então, por favor, nós pedimos ao Senhor para que abra os nossos olhos e possamos viver o cristianismo como a Tua palavra descreve para nós. Para alguns o Senhor deu várias habilidades. Para alguns o Senhor deu recursos, dons. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, além de orar pelas pessoas, fazer por elas aquilo que Jesus fez e pediu que fizéssemos também. E que isso comece na nossa casa, Senhor. Talvez alguns relacionamentos tenham passado por dificuldades. E eu oro ao Senhor por eles, mas que além da oração, que haja atenção, que haja comprometimento, que haja diálogo, e que assim o relacionamento possa ser restaurado. Nós entendemos na carta de Paulo a Timóteo que precisamos fazer um pouco mais. Então nos use como instrumento em Tuas mãos. Durante essa semana eu oro ao Senhor que coloque alguém no nosso caminho e que ao encontrarmos com essa pessoa, o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, é ele, ela, por quem devemos fazer um pouco mais. Nos entregamos a Ti nessa noite, mais uma vez. Fazemos essa oração na certeza de que o Senhor nos ouve. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana para todos nós.